Que o Senhor te abençoe, meu irmão, minha irmã. Uma ótima semana para você. Que a boa mão de Deus esteja sobre você para te abençoar, para te guardar, para te conduzir, para te dar vitória em tudo. Eu penso que você certamente já observou que nós estamos vivendo dias maus. Nesses dias maus, cada dia que passa, nós ficamos mais surpreendidos com a degradação, com as maldades, da maneira como tudo está tão explícito, como já não há mais vergonha e como que as propostas anticristãs, antibíblicas e as práticas anticristãs e antibíblicas são percebidas com frequência. Nesse mundo assim, nesse mundo de perdição, é nosso dever como filhos de Deus, é nosso dever como portadores desse bendito nome, o nome de Cristo, como luz que nós somos, como sal da terra, de pregar o Evangelho, de fazer de tudo para salvar alguns. Cada dia posso ver em seus olhos o sofrer, gente cheia de temor e sem rumo aqui, em angústia e solidão, cheios de temor. O riso esconde sua aflição, só Cristo vê. Devem sim saber do amor de Deus, que nas provas e temor o refúgio dá. Devem sim saber do amor de Deus, que nele há salvação. Devem sim saber. Ele nos chama a brilhar em um mundo de confusão, nada como apresentar vida a quem perdido está. Por seu amor podemos ver que sofrendo estás. Eles devem sim ouvir, devemos compartilhar. Devem sim saber do amor de Deus, que nas provas e temor o refúgio dá. Devem sim saber
devemos proclamar e nossas vidas dar. Devem sim saber. Devem sim saber. Evangelho segundo Lucas, capítulo 7, finalmente o capítulo 7. Vou ler a partir do versículo 1, esse texto é maravilhoso. Tendo Jesus concluído todas as suas palavras dirigidas ao povo, entrou em Cafarnaum. E o servo de um centurião, a quem este muito estimava, estava doente quase à morte. Tendo ouvido falar a respeito de Jesus, enviou-lhe alguns anciãos dos judeus, pedindo-lhe que viesse curar o seu servo. Este, chegando-se a Jesus, com instância o suplicaram, dizendo: ele é digno de que lhe faças isso, porque é amigo do nosso povo e ele mesmo nos edificou a sinagoga. Então Jesus foi com eles. E já perto da casa, o centurião enviou-lhe amigos para lhe dizer: Senhor, não te incomodes, porque não sou digno de que entres na minha casa. Por isso eu mesmo não me julguei digno de ir ter contigo. Porém, manda com uma palavra e o meu rapaz será curado. Porque também eu sou homem sujeito à autoridade e tenho soldados às minhas ordens. E digo a este: vai, e ele vai, e a outro: vem, e ele vem, e ao meu servo: faz isso, e ele o faz. Ouvidas estas palavras, admirou-se Jesus dele e, voltando-se para o povo que o acompanhava, disse: afirmo-vos que nem mesmo em Jerusalém achei fé como esta. E voltando para casa, os que foram enviados encontraram o servo curado. Olha, não é um texto maravilhoso? Não é um evento, né, do ministério de Jesus maravilhoso, que é o centurião enviando mensageiros a Jesus para suplicar-lhe que curasse o seu servo, e ele disse: eu não sou digno que o Senhor entre na minha casa. Diz uma palavra, basta uma palavra, manda uma palavra e o meu servo será curado. Eu sou homem sujeito à autoridade, tenho soldados a meu comando. Esses textos, essas falas deste texto são bastante conhecidas. Vamos orar? Senhor, obrigado por sua palavra que é maravilhosa, é lâmpada para os nossos pés, nos instrui, nos ajuda, ilumina o nosso caminho. Obrigado pela sua maravilhosa graça que nos alcançou, pela salvação que nos alcançou. Senhor querido, fale ao nosso coração por seu Espírito Santo, fale ao coração do meu irmão, da minha irmã neste momento, nos abençoe, nos dê a sua graça. Nós te pedimos, nós já te agradecemos, no nome santo e precioso, Pai amado, de Jesus, seu Filho, nosso Senhor e Salvador. Amém. Para o início dessa nossa reflexão, eu gostaria de dizer para você que algumas pessoas são muito preocupadas com a opinião dos outros, com o que as pessoas falam a respeito delas. Para essas pessoas, a audiência é muito importante. Tem muitas pessoas, e eu falo isso de certa forma até com frequência, que elas se preocupam mais com a opinião da audiência do que com a opinião de Deus. Mais com o que os outros falam a respeito dela do que aquilo que Deus está vendo, percebendo e às vezes até falando a respeito delas. O que as pessoas falam sobre você não é importante. Essa certeza nós precisamos de ter. Que o que as pessoas falam de mim
não é importante, não vai mudar em nada a minha vida, não vai afetar em nada a minha vida. Agora, o que as pessoas falam com Deus sobre mim é importante para mim, vai mudar a minha vida, vai me alcançar e transformar a minha vida. Então, é mais importante o que as pessoas falam com Deus a meu respeito do que o que as pessoas falam de mim para outras pessoas. Nós precisamos ter muito cuidado quando nós nos dispomos a falar de outras pessoas, porque muito facilmente nós podemos cometer o pecado da maledicência, nós podemos incorrer nesse pecado. Nós podemos, às vezes, até ter boa intenção no nosso coração quando nós falamos com aquela pessoa que está perto de nós sobre alguém, mas corremos sempre o risco da maledicência. Então, uma boa regra é não falar de ninguém, se essa pessoa não está perto, né? Tem um vídeo que roda aí na internet do Ariano Suassuna, né? Ele fala assim, mas falar mal da pessoa quando ela está perto é muito ruim, né? Bom vai falar mal quando ela está distante. Bom, essa é a posição mundana. Mas nós que andamos por esse livro sagrado, nós cuja vida está ancorada, firmada nesse livro sagrado, não podemos viver assim, não podemos fazer assim. Se você se questiona o que as pessoas estão falando de você ou sobre você com Deus, nós podemos também inverter essa posição, né? O que você está falando a respeito dos outros para Deus? No tempo de Jesus, a escravidão era comum. Dentro da estrutura social era comum ter escravo. E nem sempre o escravo tinha a dignidade da pessoa humana. O escravo poderia ser visto como uma propriedade, como um semovente. Eu tenho camelos, eu tenho cavalos, eu tenho vacas, eu tenho ovelhas, eu tenho escravos. Poderia ser só isso. Por isso é surpreendente o interesse e a compaixão com a qual o centurião trata o servo dele. A Bíblia diz no texto que nós lemos que ele estimava muito esse servo. Quando você compara as duas pessoas dentro do contexto da leitura, do texto que nós lemos, o centurião é uma pessoa muito importante. Ele é uma autoridade do Império Romano, comandante de tropa, comandante de 100. É uma pessoa normalmente o centurião era experimentado em combate. Ninguém recebia a patente de centurião por causa de política. Esta era uma patente no exército romano que era conquistada na guerra pelo valor. Então o sujeito ele conquistava a posição de centurião nos combates na guerra e pelo valor dele, a coragem, a bravura. Então eles eram combatentes, eram guerreiros. Os centuriões eram diferentes, por exemplo, dos tribunos, dos senadores, que às vezes eles recebiam aquela patente ou herdavam ou compravam, não é? E eram colocados nessa posição, mas o centurião não. Quando você olha o valor social do centurião, um oficial romano do maior império da terra, ele está ocupando aquela região ali da Galileia, não é? Ele está na Galileia, está em Cafarnaum. Cafarnaum fica na Galileia. Cafarnaum é a cidade de Jesus. O centurião está naquela cidade, ele está como tropa que está ocupando aquele território. Então, de certa maneira, quando os judeus olham para uma tropa de ocupação que está ocupando o território deles, eles não estão olhando para uma tropa amiga, não estão olhando para inimigos. O grande desejo deles, a grande perspectiva deles com relação ao Messias é que o Messias, por meio da força, libertasse Jerusalém, libertasse aquela terra, Galileia, Judéia, Samaria, libertasse Israel do jugo dos romanos. Então, nesse contexto que nós temos o servo, que é uma pessoa muito simples, de valor social muito baixo, e nós temos o centurião, que é uma autoridade romana
tropa inimiga, ele está ocupando aquele território. Quando nós olhamos para o exército romano, nós estamos olhando para inimigos que nos subjugaram e controlam a nossa terra. Nós precisamos de pagar tributos a eles, nós temos muita raiva desse povo. Então, nesse sentido, é impressionante o interesse do centurião, a compaixão dele, o interesse dele com relação ao servo. Essa característica, essa personalidade, esse coração do centurião vai inclusive ser determinante na resposta de Jesus, na ação da comunidade judaica em relação a ele, e na resposta de Jesus às declarações dos anciãos, né? O que as pessoas do seu relacionamento, do seu entorno, falam a seu respeito para Jesus? O que você fala com Jesus a respeito das outras pessoas? Em razão da disparidade, então, social entre o centurião e o servo, é surpreendente o interesse, a compaixão, a maneira como o centurião se comporta e a maneira como as pessoas reagem. O centurião, ele podia estar preocupado com o tribuno superior dele, com os senadores de Roma, com o governador da Galileia, mas ele mobilizou tempo e recursos para socorrer um servo, e isso agradou muito a Jesus. Quando essas pessoas chegam para Jesus, elas dizem assim, os anciãos, ele é digno de que lhes faça isso. Senhor, ele é digno que você faça isso para ele, porque ele é amigo do nosso povo. Então essas pessoas vão interceder a Jesus em favor do centurião. Quando você lida com as pessoas, você terá certamente o que falar a respeito delas. O que você tem falado a respeito das pessoas que se relacionam com você. Com quem você tem falado a respeito das pessoas que relacionam com você. Cuidado, meu irmão, minha irmã, com o terrível pecado da maledicência. Uma boa maneira de lidar com as pessoas quando você é tentado a falar sobre elas é falar com Jesus a respeito delas. Muitas vezes eu lido com pessoas difíceis, pessoas que se colocam no meu caminho como tropeço, como pedras. E eu olho às vezes para aquela pessoa assim e falo assim, meu Deus, como essa pessoa resiste, como esta pessoa, porque no mundo há muitos anticristos, como disse o apóstolo João, já no começo da história da igreja, no primeiro século. Hoje então, meu Pai, como que as pessoas se mobilizam contra o Evangelho? O que eu faço quando uma pessoa se mobiliza para impedir o Evangelho, para ser motivo de tropeço para que o Evangelho não progrida? Sabe o que eu faço? Eu falo com Deus a respeito delas, eu falo com o Senhor a respeito delas, eu falo, Senhor, olha essa pessoa. Deus, ele tem se levantado contra o Senhor, Deus, ele tem se levantado como pedra, como tropeço. Ele está, Senhor, atrapalhando, impedindo. Aí, meu irmão, pode ser quem for, que eu vou apresentar essa vida. Certa vez eu apresentei algumas pessoas, eu estava enfrentando grande dificuldade, né? As pessoas eram verdadeiramente inimigas do Evangelho e elas estavam colocando o máximo de empecilho possível. E eu então me dispus e comecei a falar com Deus a respeito dela e falei com Deus e falei, olha para ele, Senhor. Ele se levanta contra ti, Senhor. Ele se levanta contra a sua palavra. Ele está se levantando com a sua igreja. Ele é tropeço. Deus, tira esse tropeço do meu caminho. Sabe, isso é melhor do que maldizer, né? Eu poderia ficar reclamando dele, falando mal dele, não é? Eu poderia babar de tanto falar mal dele e não ia acontecer nada. Mas quando você começa a falar com Deus, as coisas mudam. Deus é maravilhoso. Voltando aqui ao nosso centurião, o centurião então
autoridade romana, tropa inimiga ocupando o território dos judeus, ele conseguiu uma proeza, ele conseguiu uma coisa extraordinária. Ele conseguiu a aprovação do povo. Ele é digno que lhes faça isso porque é amigo do nosso povo. Olha que coisa tão maravilhosa, não é verdade? Muitas pessoas não sabem lidar com outros, principalmente se esta outra pessoa for bem diferente dela. Todos nós conhecemos alguém, já ouvimos a história a respeito de alguém que é um santo na igreja e um demônio em casa. Todos nós já ouvimos a história de alguém que é um doce para os superiores. O sujeito é dócil, prestativo, educado, gentil com o superior. E um carrasco terrível, distrata, assediador, desrespeitoso com o subordinado. Abusa, explora. Para concluir essa nossa reflexão, nós podemos então resumir nas perguntas, ou melhor dizendo, afirmando que, primeiro, o que as pessoas falam a seu respeito não interessa, não é importante, não muda a sua vida. O que as pessoas falam a seu respeito com Deus interessa, afeta a sua vida, vai mudar a sua vida. O que você fala a respeito das outras pessoas é importante. Cuidado com o pecado da maledicência. O que você fala das pessoas, a respeito das pessoas com Jesus é muito importante. Com ele você pode falar o que quiser. Você é capaz de mudar a sua agenda e investir os seus recursos por alguém invisível, alguém que não tem a capacidade de retribuir? Quando nós fazemos o bem, quando nós mudamos a nossa agenda, quando nós mobilizamos o nosso recurso, o nosso tempo, o nosso esforço, a nossa energia para atender um superior, um comandante, um chefe, nós temos a expectativa e nós sabemos que ele pode retribuir. Na verdade, de certa maneira é um investimento que nós fazemos, mas quando você faz isso para uma pessoa invisível, pobre, que não tem como retribuir e que ninguém vai perceber se você fez ou não, aí sim nós estaremos a fazer alguma coisa que recebe o louvor e o aplauso de Deus, não é verdade? Eu tive uma experiência tão interessante esses dias, né? E vou compartilhar com você aqui, né? Tinha uma senhora lá dos serviços gerais e fazendo a limpeza, passei por ela e cumprimentei. E ela não me conhece, não me conhecia. E aí eu entrei no prédio, fiz alguma coisa lá e quando eu saí do prédio eu vi que ela estava carregando assim baldes, vassouras, carregando com uma dificuldade, né? Eu olhei para ela assim e falei assim, a senhora quer ajuda? Aí ela falou assim, eu quero, você pode me ajudar? E eu falei assim, claro que eu quero e posso. Eu quero e eu posso. Aí eu fui ali, peguei o balde, peguei aquelas coisas ali, eu dividi aquela carga com ela, né? Foi tão gostoso, né? Servir alguém. É tão maravilhoso servir alguém, é tão gostoso ser útil, servir alguém e servir alguém que não pode retribuir de maneira nenhuma, exceto falar para você, obrigado. Aí você, por nada, Deus te abençoe e vai embora no seu caminho sem esperar que ninguém viu, ninguém bateu palma, ninguém vai reconhecer. Não é só você que teve a alegria do serviço. O prazer de servir é uma coisa muito maravilhosa, né? O centurião está experimentando isso, o centurião está experimentando a alegria de cuidar de alguém, de lavar os pés de alguém. A Bíblia diz que mais maravilhosa coisa é dar do que receber, não é verdade? A Bíblia tem um texto aqui, né? A Bíblia tem um texto que ele é um texto muito forte. Em Mateus, no capítulo 25, a partir do versículo 31, diz assim, quando vier o Filho do Homem na sua majestade, e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. O texto é escatológico porque está falando das últimas coisas.
e todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa os cabritos e as ovelhas, e porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à sua esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde benditos de meu Pai, entrar na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo, porque tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, era forasteiro e me hospedastes, estava nu e me vestistes, enfermo e me visitastes, preso e foste ver-me. Então perguntarão os justos ao Senhor: quando foi que te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? Ou quando te vimos forasteiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou preso e fomos te visitar? O rei, respondendo, lhes dirá: em verdade vos afirmo que sempre que o fizeste a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Tem pessoas que elas têm muita alegria e prazer em servir os grandes. O Senhor chama a nossa atenção para a necessidade dos pequenos. O centurião não levou em conta a posição dele, o poder, a autoridade, recursos, e ele ganhou a aprovação do Senhor. O Senhor disse assim a respeito do centurião: nem mesmo Israel achei fé como esta. Que o Senhor, olha, é uma fé que, é lógico, proclama a crença na palavra e na autoridade de Jesus, mas é uma fé também que age no socorro do necessitado. O que as pessoas estão falando a seu respeito não importa. O que as pessoas falam a seu respeito com Deus importa muito. O que você fala a respeito dos outros importa, porque você precisa de tomar cuidado com o pecado da maledicência. E o que você fala com as pessoas, a respeito das pessoas com Jesus, importa muito. Mais do que falar, a atitude, não é isso? De mobilizar seu tempo, recurso e tudo que for necessário para cuidar dos pobres, dos necessitados, dos pequeninos. Isso também certamente agrada muito a Deus. A Bíblia vai dizer, a verdadeira religião. Esta é a verdadeira religião. Se você tem uma necessidade, quero orar por você, nossa reflexão vai encerrando aqui. E se você tem uma necessidade, quero orar por você, apresenta a sua necessidade, que Deus abençoe a sua semana, que Ele te fortaleça, que Ele te dê vitória, que o Espírito Santo fale ao seu coração para te conduzir, te livrar do mal, te dar sabedoria. Meu Deus, há tantas maldades, armadilhas, ciladas, que Deus te livre, nos livre de todas. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Nos dê sabedoria para agir, nos dê saúde para trabalhar, para socorrer, para cultuar, e que a boa mão dele esteja sobre você e sobre a sua casa. Coloque a sua necessidade desta semana na presença do Senhor. Vamos orar. Senhor, obrigado por sua bondade, misericórdia e amor. Pai, obrigado pela sua palavra que nos instrui. Senhor, nos perdoe quando praticamos o pecado da maledicência. Perdoa-nos também quando praticamos o pecado da bajulação. Perdoa-nos também quando passamos de largo do necessitado, ignoramos a dor, o sofrimento daquelas pessoas simples, humildes. Deus, tenha misericórdia de nós, nos ajude, Jesus Cristo amado, a ser como o Senhor é. O Senhor é rei, se fez servo, rico se fez pobre, grande se fez pequeno. O Senhor se abaixou, rebaixou, lavou os nossos pés, morreu na cruz e nos deu o exemplo. Nós agora portamos esse seu nome, nos ajude a viver como o Senhor quer, como o Senhor viveu, seguir o seu exemplo e em tudo imitar o Senhor e ter no nosso coração o mesmo sentimento. Nos ajude a ser mansos e humildes, nos livre das tentações,
nos livre das carnalidades, nos livre das ciladas. Abençoa o meu irmão, a minha irmã, para que ele seja fortalecido, curado, liberto de todo mal. Vai na sua frente nessa semana, dando vitória, abrindo seu caminho, repreendendo o mal. Deus, que o Senhor abençoe a casa do meu irmão com saúde e com paz. Livra-nos desses males, Deus, das enfermidades desse tempo, dengue, covid, Deus, coisas terríveis, gripes, chikungunya, zika, essas coisas terríveis. Deus, guarda a nossa vida, nos cubra com teu sangue, nos esconda debaixo das suas asas, que a mão do Senhor, a boa mão do Senhor esteja sobre a vida do meu irmão, da minha irmã, sobre a sua casa, sobre a sua parentela. Eu te abençoo, meu irmão, minha irmã, para que você receba graça, saúde, força, receba a bênção de Deus na sua vida e que esta semana seja uma semana de vitória, de sucesso. Eu te abençoo. Com a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, o Filho e o Espírito Santo. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Não perca, lembrando aqui da música que nós adoramos a Deus hoje, dias maus, não perca a oportunidade que o Espírito te concede de pregar o Evangelho. Pregue a palavra, viva a palavra e pregue a palavra. Excelente semana para você.